Bom, pessoal, boa noite. Hoje é dia 16 de abril de 2024. A gente está começando mais um encontro aberto do grupo de estudo Ecologia e Marxismo, né? E a gente hoje vai debater a minha última coluna no Contra Poder, que é o programa da classe trabalhadora pela sobrevivência, um debate necessário. Então, a ideia é fazer a leitura do texto, que não é longo, né? A gente faz isso rápido, e depois fazer uma exposição antes da gente abrir a discussão. Aí lembrando que a gente grava, né, as gravações ficam restritas aos membros do grupo, né, elas não vão ser publicadas. No caso dos encontros abertos, a participação inicial, né, que a gente publica no YouTube. Então, a parte da minha fala, isso é para todo mundo ficar à vontade para opinar sem nenhum receio, né, de sair, né, tentar reproduzir o máximo possível, né, o que seria o espaço de um grupo de estudos, né? Antes de começar a ler, só anunciar que o próximo encontro aberto está, né, programado para o dia 21 de maio, né, e a gente vai contar com o nosso camarada Plínio de Arruda Sampaio Júnior, né, que vai fazer o debate sobre o editorial do Contrapoder, que foi publicado essa semana, né, no sábado, aliás, na semana passada, né, que chama-se a era, né, a era das catástrofes e a luta de classes. E também, até lá, provavelmente já vai estar publicado o editorial do Contrapoder sobre a conjuntura nacional. Então, o próximo encontro aberto vai ser com o Plínio no dia 21 de maio. Né? E aí, o último detalhe, antes de começar a compartilhar com vocês o texto, explicar por quê, né, da escolha dessa temática para o nosso encontro aberto de hoje. O nosso grupo de estudo, no mês que vem, vai completar um ano de existência. A gente tem feito encontros toda semana, né? A gente, na primeira parte do encontro, faz a leitura, né, dos livros, né, o livro que a gente está estudando é O Capitalismo e o Colapso Ambiental, do Luiz Marx. A gente procura fazer um encontro aberto uma vez por mês, variando mais a temática. Né? Temos outros projetos para frente também em relação ao grupo. E eu resolvi escrever essa coluna, de certa maneira, tentando, como é que eu vou dizer, colocar no papel, né, o que eu consegui acumular, né, fazendo esse grupo de estudo em quase um ano. Né? Então, esse texto tem um pouco a ver com onde é que chegou a minha cabeça até agora, a partir, né, do que a gente debateu esse tempo todo nessas terças-feiras. Então, eu vou começar a compartilhar a leitura, depois eu faço a apresentação e depois a gente abre o debate. Bom, então, começando aqui, né? Programa da Classe Trabalhadora pela Sobrevivência, um debate necessário. Eu não sei se pronto, já está transmitindo, né? Política programa. Se não tivermos nosso programa, trabalharemos em prol do programa dos outros. Vivemos uma situação inédita e nada mais natural que a classe trabalhadora não tenha ainda um programa adequado para tanto ineditismo. Um bom programa depende do ponto de vista de classe e de bons diagnósticos. Portanto, entender o momento atual é fundamental. Vivemos o colapso das condições ambientais de reprodução da sociedade formatada desde a Revolução Industrial. E corremos sério risco de este colapso atingir também as condições ambientais de reprodução da própria humanidade. Nesse contexto,
Um programa que una a classe trabalhadora e todos os oprimidos terá certamente como princípio fundamental a sobrevivência do máximo de pessoas e da vida de uma maneira geral. Colocará a vida acima dos interesses mesquinhos das classes dominantes e não permitirá que a dinâmica de funcionamento da sociedade capitalista leve ao fim da aventura humana na Terra. Para tanto, e talvez o mais difícil, terá que enfrentar lógicas e desejos extremamente entranhados no imaginário da nossa própria classe, inclusive pela extraordinária máquina de publicidade capitalista, mas não só por ela. Há milênios, o crescimento da capacidade de produzir energia e excedentes materiais aumenta a segurança das sociedades. Infelizmente, uma das principais características da era do colapso ambiental é que essa equação se inverteu. O avanço do desenvolvimento das forças produtivas desde a Revolução Industrial ultrapassou em muito os limites planetários que permitiram o desenvolvimento da humanidade e das civilizações. Não deve ser difícil imaginar o tamanho do desafio de superar uma ideia tão antiga e que era real até tão pouco tempo atrás. Também será preciso superar a associação entre felicidade e consumismo, tão profundamente entranhada em corações e mentes, que capturou até os projetos de superação do capitalismo ao longo do século XX e levou, primeiro a União Soviética e depois a China, a projetos de desenvolvimento industrial que pudesse estabelecer mercados de consumo de massa para a sua população. Não por acaso, tais modelos de superação do capitalismo também colaboraram para o colapso em que nos instalamos. E, finalmente, será necessário deixar para trás a própria ilusão de que somos o centro da natureza, a razão de ser da criação, o chamado antropocentrismo. Colapso ambiental. Convergência de crises ambientais. No livro Capitalismo e Colapso Ambiental, o professor Luiz Marx, ao nomear a primeira parte de A Convergência das Crises Ambientais, já nos dá pistas de que o que estamos vivendo não é uma mera crise, mas um colapso resultante do somatório de diversas crises produzidas pelo modo de produção capitalista e suas cópias pretensamente socialistas. Destruição das florestas, crise hídrica, empobrecimento dos solos, produção de lixo e poluição, mudanças climáticas, perda da biodiversidade, etc., são muitos os processos de destruição e degradação da vida, e todos eles marcados claramente pela extraordinária expansão das forças produtivas típica do capitalismo. Urgência, gravidade e profundidade. Para avançar no diagnóstico, 3 palavras ajudam a nos guiar: urgência, gravidade e profundidade. A urgência é urgentíssima. Em vários aspectos, já vivemos em pleno colapso ambiental, como demonstrado especialmente desde o verão de 2023 do hemisfério norte. Para ficarmos apenas no aspecto das mudanças climáticas, hoje já sabemos que é impossível impedir que a temperatura aumente pelo menos 2 graus em relação aos níveis médios entre 1850 e 1900. E caminhamos diretamente para a inevitabilidade do aumento de 3 graus. Para termos uma ideia da gravidade, basta observar o que demonstra a figura 1. Desde o surgimento da agricultura e durante toda a história das civilizações, nunca havíamos experimentado a temperatura atual. Então, esse gráfico, mais para frente, na exposição, eu vou falar dele novamente, né, ele mostra, né, aqui onde tem, né, a junção, né, da linha preta, é a temperatura. Né? Onde a linha preta encontra com, né, a faixa azul, né, é a temperatura que existia no planeta na época
né, que foi lançada, que foi inventada a agricultura, né, que iniciou a agricultura. E aqui, né, a gente tem o máximo, né, alcançado, né, pela temperatura. Então, a gente estava, inclusive, numa tendência de queda da temperatura, né, em relação ao máximo alcançado no Holoceno, né? E aí a Revolução Industrial inverte totalmente, né? Faz a temperatura crescer descontroladamente. Hoje, a gente já vive, né, acima da temperatura máxima alcançada em todo o período das civilizações, né? Mais de 1,1 grau, né, quando foi feita essa imagem, era 1,1 grau. Né? E aí, mantida, né, as tendências atuais, a gente chega a 2 graus de aumento da temperatura, então mais do que o dobro do máximo alcançado na era das civilizações, né, antes de 2050. Nem antes de 2100, 4 graus. Né? 4 vezes mais do que o alcançado na era das civilizações. Estas imagens também nos ajudam a refletir sobre a gravidade da situação. Já vivemos na era da incerteza radical. E se incerta a vida sempre foi, vivemos agora a incerteza sobre a própria continuidade da vida, pelo menos uma que nos inclua ou que vale a pena ser vivida. Ninguém pode afirmar que haverá vida civilizada com 2 graus de temperatura maior do que no momento do surgimento da agricultura e o dobro do máximo atingido em toda a era civilizada. Muito menos se forem mantidas as tendências atuais e alcançarmos 3 ou 4 graus de aumento. A figura 2 apresenta a atualização do limite do crescimento, publicado em 2023. Partindo do pressuposto de que todo organismo que demanda crescimento infinito sobre uma base material finita tende ao colapso, desde 1972, o limite do crescimento procura entender como e quando se dará o colapso do capitalismo. Então, essa é a última atualização, né, de 2023, né, feita pelo... É uma atualização a partir de modelos matemáticos aplicados a computadores, né, bastante complexos, né, que eles vêm desde 1972 atualizando periodicamente, né? Aqui a linha contínua, né, é a última atualização, a linha pontilhada, né, é a atualização anterior. Né? E aqui, né, nós temos um cenário bastante problemático previsto. Né? Também vou deixar para detalhar mais para frente, né, mas eu quero chamar a atenção aqui, né, para a cor laranja, né, que é a população. Então, em 1900, a população do planeta, né, era de cerca de 800 milhões, né? Era menos que 800 milhões de pessoas, né? Em 1900. Então, a gente, né, pela projeção atual, né, do limite do crescimento, vai estar alcançando o pico da população, né, acima de 8 bilhões de pessoas. No momento presente, né, aqui por volta de 2025, né, um pouco antes, talvez ainda, né, e a gente entraria no processo de queda, né, da população até chegar em 2100, né, com cerca de 3 bilhões e meio, né, ou 3 bilhões de habitantes no planeta. Né. Como, né, a tendência, mantida as tendências atuais de crescimento da população, né, o número seria bem maior em 2100 do que os 8 bilhões atuais, né? Isso aqui não é em função do avanço das políticas reprodutivas e tal. Isso tem mais a ver com, infelizmente, né, com a linha verde, né, que é a queda da produção de alimentos, né, que estaria atingindo o pico agora em 2023, 2024, e que teria essa tendência, né, bastante acentuada de queda, né, a partir dos próximos anos e para as próximas décadas. Né? E, acompanhado disso, um pouco posterior,
né, a queda da produção industrial. Né? Esse vermelho aqui é a última coluna aqui, né, na legenda. É a queda da produção industrial, o pico também a gente teria alcançado já, né, e ela se desenvolve também abruptamente um pouco depois do início do pico da queda da produção de alimentos, né, mas é uma queda mais abrupta, né, mais intensa do que a produção de alimentos. Infelizmente, esse cenário propõe o colapso iminente da produção de alimentos, seguido pouco depois pelo colapso da produção industrial, levando a uma brutal redução da população mundial a menos de 4 bilhões de pessoas em 2100. Tal redução engloba tanto as pessoas que deixarão de nascer, quanto inimagináveis números de mortes precoces. Inimagináveis números de mortes precoces. E tudo se torna mais difícil quando percebemos que a profundidade do colapso ambiental é da ordem de um colapso do modo de produção, que não pode sequer ser atenuado sem a sua superação. Ou, em outros termos, o capitalismo é incapaz sequer de deter a velocidade da aceleração da destruição das nossas condições de sobrevivência. E quanto mais demorarmos a superá-lo, menores as chances de sobrevivência da humanidade e de inúmeras outras espécies. Como pontua Eduardo Sabarreto, em O Capital na Estufa, se ainda resta alternativa, ela exige, de maneira incontornável, a radical subversão da lógica do capital e de todo o ordenamento social que a ela corresponde. Para estimular o debate programático. Diante do ineditismo, urgência, gravidade e profundidade do cenário apresentado pelo colapso ambiental, vou pegar emprestado como ponto de partida para estimular o debate as propostas para uma política de sobrevivência apresentadas por Luiz Marx no seu último livro, O Decênio Decisivo. Além dos 8 pontos propostos pelo professor, acrescentei mais um, o primeiro da lista abaixo, porque eu o considero condição indispensável para a realização dos outros 8. As expressões entre parênteses também são minhas, né, para contribuir melhor para a contribuição, para a compreensão das propostas. 1. Expropriação dos meios de produção e submissão de todas as forças produtivas ao imperativo de sobrevivermos ao colapso ambiental. 2. Redução radical e emergencial das diversas desigualdades entre os membros da espécie humana. 3. Diminuição do consumo humano de materiais e energia. 4. Extensão da ideia de sujeito de direito às demais espécies, à biosfera e às paisagens naturais. 5. Restauração e ampliação das reservas naturais, a serem consideradas como santuários inacessíveis aos mercados globais. 6. Desmantelamento da economia global e transição para uma civilização descarbonizada. 7. Desglobalização do sistema alimentar e transição para uma alimentação baseada em nutrientes vegetais. 8. Relativização da soberania nacional e submissão de todos os povos aos imperativos da sobrevivência sob uma governança global radicalmente democrática. 9. Acelerar a transição demográfica para uma população menor aumenta as chances de sucesso das rupturas enunciadas. Então, pessoal, eu encerrei aqui o compartilhamento, né, do texto, que está lá no Contrapoder, né, a última coluna. Dou boa noite aí para o pessoal que entrou enquanto eu li o texto. Daqui a pouco eu vou compartilhar mais algumas figuras, né? Eu preparei um roteiro tentando não repetir muito o texto, mas apresentar algumas ênfases, né? E se possível,
algumas informações, né, novas. Logo na introdução do texto, né, essa questão do porquê debater programa, isso às vezes parece óbvio, né, mas a gente anda, eu acho que tão perdido, né, no pragmatismo da política do dia a dia, né, que debate pouco o programa, né? Isso é péssimo, porque quando a gente não debate programa, a gente faz o programa dos outros, né? E aí a gente, por exemplo, né, nessa questão ambiental, muitas vezes embarca, né, em teses que, no final das contas, em propostas que, no final das contas, fazem referência ao programa, né, de construção de um capitalismo verde. A discussão programática é absolutamente fundamental. É o ponto de vista de classe, né? Se a gente quiser construir, né, um programa a favor, né, da maioria da população do planeta, né, a gente precisa adotar o ponto de vista da classe trabalhadora e do conjunto dos oprimidos, né, nas nossas sociedades, né? E aí, para, né, que a gente possa, né, também acertar o nosso programa, a gente precisa fazer um diagnóstico, né, da situação, uma análise, né, da situação que parta, né, do melhor da ciência, que não seja limitada, né, à análise por questões políticas, né? Na verdade, a gente precisa, né, especialmente nessa questão do colapso ambiental, está colocado hoje, né, de análises, né, que sejam corajosas, né, de análises que incorporem da melhor maneira possível o termo radical, né, no sentido de quem vai à raiz dos problemas. A estratégia, a tática, né, vão ser desdobramentos do programa, mas a construção do programa ele precisa ser feita, né, a partir dessa análise, né, com compromisso pela vida, com compromisso, né, pela sobrevivência, né, da maioria das pessoas, com o máximo de dignidade possível, né, e também com com esse diagnóstico duro, né, profundo e radical, no melhor sentido dos termos, né? E aí, eu quero compartilhar com vocês agora 4 imagens. As 2 últimas são aquelas que estavam no texto, né? Mas eu quero compartilhar 4 imagens. As 3 primeiras, né, foram imagens, né, que o professor Luiz Marques trouxe no Encontro Aberto de dezembro, né, quando ele participou. Né, as 2 primeiras, vocês vão ver, são produzidas por ele. A terceira imagem, que já está, que é a figura 1 do texto, né, ele apresentou as referências, né, estão lá no texto de outra pessoa. E a última imagem, né, eu recebi do Luiz Marques, do Eduardo Sabarreto, e circulou também, né, que é aquela figura, a última figura que foi apresentada, do limite do crescimento. Então, deixa eu achar aqui de novo o botão de compartilhar. Então, para pensar no diagnóstico, né, primeiro vamos falar sobre, essas imagens vão falar sobre as mudanças climáticas. Então, o que o Luiz Marques trouxe sobre as mudanças climáticas no nosso encontro? Ele apresentou essa foi a primeira imagem que ele apresentou para a gente no encontro. 3 ideias básicas da exposição. 1. Aceleração e aceleradores do aquecimento. Um aquecimento médio global de ao menos 2 graus é inevitável e será atingido provavelmente no segundo quarto do século XXI, ou seja, entre 2025 e 2050. 2. A intensidade dos impactos do aquecimento atual não foi prevista pelo IPCC.
3. Um aquecimento de ao menos 3 graus na segunda metade do século XXI é a expectativa da maioria dos cientistas do IPCC. A segunda imagem. Ele traz 4 declarações do James Hansen, né, um dos maiores climatologistas do planeta, publicado, né, em dezembro de 2021. Ele coloca aqui como 2022. Bom, 4 declarações. 1. Já não há chance de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus. 2. O teto de aquecimento global de 1,5 graus será ultrapassado nessa década. 3. O aquecimento global de ao menos 2 graus já é inevitável no futuro da Terra. 4. Esse nível de calor ocorrerá em meados do século. Então, para a gente entender, né, o que essas afirmações aqui do Louis Marx e do James Hansen, né, significam, a figura 2 e a figura 3 ajudam a gente a entender qual é o significado de nós estarmos hoje, né, com 1,1 graus acima. Né, deixa eu ativar aqui, eu acho que ajuda. Né, vamos lá. Aqui, né, está a temperatura quando a humanidade inventou a agricultura. O máximo que a temperatura chegou, né, desde a invenção da agricultura, foi aqui, ó, abaixo, né, do limite de 1 grau. A gente vinha numa tendência de queda da temperatura do planeta. A Revolução Industrial, né, inverteu, né, não só inverteu a tendência de queda, como, né, gerou quase que uma partida de foguete aqui no gráfico, né, no aumento da temperatura. Vocês veem que a distância aqui, né, entre a Revolução Industrial e a próxima quadra aqui é de 4.000 anos. Né? Então, essa escala aqui, que está ocupando, que essa linha está ocupando, é muito pequena. Né? São 200 anos, 250 anos, para fazer essa subida de foguete, né, e essa tendência. Então, essa temperatura aqui, essas tendências atuais, né, elas geram esse quadro aqui, né, o limite do crescimento, que a gente está na iminência, né, de um colapso da produção da agricultura e da produção industrial, né, uma mudança radical e profunda, né, das vidas de todos no planeta, né, se esse quadro se caracterizar, né, uma queda mais atenuada. Né? Então, vamos lá, olha. A linha verde é a alimentação. A queda da alimentação está aqui, né? Antes de 2025. Né? Se avalia o início, né, da queda da alimentação. A produção alimentar cai bastante. Né? O laranja desculpa, esse vermelho aqui é a produção industrial. Essa que está aqui. Ó. Cai depois da produção de alimentos, mas mais abruptamente. E a produção aqui bem baixa, né? Em 2100. E a população, que está aqui, né? A gente já estaria no limite também da população, a queda da população é menos acentuada, né? Mas também, né, significativa, imaginando, inclusive, né, que mesmo caindo, né, a taxa de crescimento das populações, a gente ainda ia ver bastante crescimento populacional até 2100. Então, se esse é o cenário que está colocado pelas mudanças climáticas, já é terrível. Né? É um cenário assustador. Só que o problema não se resume, né, como apresenta o Louis Marx, né, no Capitalismo e Colapso Ambiental,
as mudanças climáticas. Né? As mudanças climáticas são uma parte, um aspecto, né? Ou melhor dizendo, uma das crises ambientais que produzem, né, uma convergência de crises ambientais, né, é o título da parte 1, né, do livro do Luiz Marx, a convergência das crises ambientais. Bom, avançando um pouco, né, no debate, o Luiz Marx vai trazer para a gente também na segunda parte do livro dele, né, ele vai chamar de três ilusões concêntricas. Né? Existem três mecanismos ilusórios que a gente precisa superar, três obstáculos epistemológicos, vamos dizer assim, à compreensão, né, das tarefas, dos desafios colocados para a humanidade que a gente precisa superar. A primeira ilusão é com a possibilidade da construção de um capitalismo verde, de um capitalismo sustentável. Os dados indicam, inclusive, sequer com uma desaceleração do capitalismo sobre a desaceleração da destruição sobre o capitalismo. Então, evidentemente, né, que existe um grande esforço do capital para provar o contrário. E existe um programa, ou vários programas, vamos dizer assim, né, que são propagandeados pelos meios de comunicação, né, muitas vezes, né, por setores da própria esquerda, né, que inserem, né, o debate em torno da construção do capitalismo verde e do capitalismo sustentável. O segundo aspecto, e é, né, mais complicado, que está no texto, né, é essa ideia histórica, entranhada, né, na humanidade. Provavelmente antes de existir humanidade, né, desde que se buscou, né, aumentar a capacidade de produção, né, aumentar a capacidade de conseguir produzir energia, de consumir mais alimentos, não só, né, energia para mover outras coisas, mas para nos mover. Né? São séculos e séculos em que mais produção de energia e mais produção, né, de matéria, né, de produtos, né, como a gente chama hoje em dia, né, de mercadorias, mas essas palavras não são adequadas, né? De excedente energético e excedente material, maior a segurança das sociedades. Né? Então, é muito difícil o debate sobre como essa relação se inverteu, né? Como essa relação não é mais assim. Né? Na verdade, uma das coisas que aquela figura do limite do crescimento mostra é que o decrescimento não é nem uma opção mais. Né? O decrescimento é uma imposição da natureza, será uma imposição da natureza. Né? Quanto mais a gente se iludir, né, achando que o que a gente precisa nesse momento é de modelos de desenvolvimento para aumentar a produção de petróleo, aumentar a produção de alimentos, né, de carne, né, mais a gente vai estar caminhando, né, na direção do colapso, na beira do abismo, né, em direção ao abismo. E a terceira ilusão talvez seja mais difícil ainda, que são as ideias, né, chamadas de antropocentrismo. As ideias arraigadas, inclusive, na espiritualidade, né, que colocam a humanidade no centro do universo. Né? A razão de ser da criação. Né? O mundo está aí ao nosso dispor. Essa ideia ela é muito mais antiga do que o capitalismo, mas no capitalismo ela é levada ao limite extremo, né? Em função da mercantilização cada vez maior, né, de todos os recursos que o nosso planeta pode oferecer. E no momento do colapso ambiental, qual é o programa do capital? Um aspecto do programa do capital, por exemplo, é justamente, né,
a mercantilização dos ativos ambientais. Criar mercado de carbono, fazer vários mecanismos para financiarizar as ações, né, ou supostas ações, né, de combate às mudanças climáticas, ao colapso ambiental, né, ou de mitigação. Um outro aspecto muito importante da discussão, que não aparece no meu texto, né, mas que Luiz Marx e outros autores trazem para a gente, é a questão se é possível. Aliás, esse debate traz essa pergunta para todo mundo, né? Todo mundo que se aprofunda no debate ambiental se coloca essa questão. Ainda é possível mudar? Ainda é possível fazer alguma coisa? O Luiz Marx ele abre o livro dele trazendo, né, uma citação do Tocqueville sobre a Revolução Francesa. Olha só, para a gente ver a importância desse debate, né? Se é possível. Nada é mais apropriado a trazer de volta filósofos e estadistas à modéstia que a história de nossa Revolução. Pois jamais houve um evento maior, remontando mais tempo, mais bem preparado e menos previsto. Essa é uma questão, né? A imprevisibilidade da história. A gente não sabe, né? A gente não consegue prever o que vai acontecer, saber o que vai acontecer. A gente sabe que o desafio é monumental, é enorme. Mas a gente sabe também que superar esse desafio é uma condição de sobrevivência. Então, como as forças sociais e políticas vão se movimentar, né, no futuro próximo, diante da realização desse cenário, a gente não tem como prever. Ainda há, né? A ciência ainda nos coloca grandes margens, né? Inclusive, nos dados que a gente apresentou agora, não se tem dados sobre extinção, né? É de diminuição bastante considerável da população do planeta, né? Mas de crise civilizatória, sim. Então, a gente não sabe, né? A gente não pode prever. O que a gente pode tentar fazer, né, é aquela história, né, cabe aos filósofos, né, não só descrever o mundo, mas tentar transformá-lo. Então, esse é um pouco o exercício, né, que a gente faz no nosso grupo de estudo, né, tentar, né, utilizando, né, o método marxista, né, a acumulação dos marxistas sobre a sociedade, inclusive sobre a questão ambiental, né, para pensar, né, na construção desse programa, né, pela sobrevivência, né? E aí, eu acho que tem dois aspectos da discussão que eu queria encerrar, chamando a atenção, né, da discussão sobre o que fazer, né? Mas antes de apresentar os dois aspectos, eu quero ler 2 páginas do livro Ecologia Marxista para Pessoas Sem Tempo, do Eduardo Sabarreto, né, que também já participou de um dos nossos encontros abertos, que é o capítulo 16, Política Revolucionária diante da crise ecológica. Se nosso diagnóstico sustenta que a sociedade capitalista é inviável ecologicamente, que ela não pode seguir um outro curso, a não ser aprofundar a destruição e a desestabilização dos sistemas naturais do planeta, então nossa política, inclusive no plano tático, precisa ser consequente com essa compreensão. É verdade que, em outros tempos, a força da classe trabalhadora demonstrou-se capaz de obter concessões importantes do capital, ainda que tremendamente concentradas no centro do sistema, e mesmo ali temporárias. Contudo,
No plano ecológico, as tarefas são tão monumentais, tão urgentes e tão decisivas que qualquer pequeno passo na direção correta avança sobre um território em que o capital não pode admitir concessões. Como quer que avaliemos as virtudes e os limites das reformas do passado, simplesmente transpor para o âmbito ecológico as possibilidades e impossibilidades que ali se revelaram é um equívoco. Precisamos de uma reflexão específica sobre a crise ecológica, capaz de alicerçar, teoricamente, um movimento revolucionário que não pode dar-se o luxo de não ser vitorioso. Não é difícil perceber que, se apoiamos o edifício da prática revolucionária sobre terreno movediço ou sobre pilares frágeis, qualquer estratégia que possamos conceber padecerá de problemas debilitantes de origem. Antes de qualquer coisa, portanto, convém rejeitar explicitamente concepções de tática e estratégia que nos conduzem a becos sem saída. Há basicamente duas formas de relacionar tática e estratégia que precisam ser objeto de crítica. Uma, que faz um recorte meramente temporal, tomando a tática como horizonte de curto prazo e a estratégia como horizonte de longo prazo. E outra, que faz um recorte de possibilidades, tomando a tática como conjunto de ações dirigidas às possibilidades de sucesso imediato ou às urgências do cotidiano. E a estratégia como conjunto de ações dirigidas a um futuro indeterminado, ainda fora do alcance das possibilidades. O primeiro problema, compartilhado por essas duas versões, é que tática e estratégia comparecem como âmbitos de ação relacionados a conjuntos de objetivos dissociados. As urgências do cotidiano, de um lado, e um sonho de futuro, de outro. As pequenas vitórias insuficientes, mas possíveis de hoje, de um lado, e as grandes vitórias necessárias, porém impossíveis no momento, de outro. Numa leitura rápida, talvez não pareça tão problemático assim. Tamanha é a recorrência com que tratamos a coisa nesses termos. No entanto, é crucial resgatarmos a compreensão viva de que há e deve haver uma relação de subordinação entre tática e estratégia. Mais importante do que resgatar essa compreensão, que nunca deixou totalmente de circular entre nós, é nos tornarmos capazes de extrair dela uma linha política consequente. Então, fecho aqui, né, tentando contribuir para o debate, né, chamando a atenção para essas duas reflexões que eu compreendi a partir da leitura do Eduardo Sabarreto, que a gente precisa retomar, né, o debate sobre a estratégia. A gente precisa superar o capitalismo, o debate sobre a revolução, como se faz revolução, e a construção política dela, né? Debate no sentido da praxe, né? Do debate da prática revolucionária, da estratégia revolucionária, precisam, né, voltar para o centro das discussões, né, de quem quer enfrentar o colapso ambiental. Né? E a gente precisa, né, restabelecer essa conexão entre a nossa tática cotidiana e a estratégia que a gente tem que construir. Né? A praxe, né, entre o debate sobre a revolução e a prática revolucionária, esse nexo se dá, né, essencialmente quando a gente consegue, né, submeter a tática à construção da estratégia. Quando os nossos movimentos táticos, claro, levarem em consideração, né, as condições objetivas, né, concretas da vida real, né,
mas quando elas também levarem em consideração que a tática precisa ajudar a mudar a realidade para que a nossa estratégia possa ser vitoriosa. As condições para a nossa vitória estratégica, elas não vão acontecer espontaneamente. E aí, me parece, né, que um dos debates fundamentais, né, pensando na história das revoluções, no que a gente sabe sobre as revoluções, é o debate sobre a construção do poder popular, né, o debate sobre a construção de uma dualidade de poder, né, que permita, né, que o poder da burguesia, né, seja substituído pelo poder da classe trabalhadora, né, e de todos os oprimidos na sociedade atual. Então, fico por aqui, pessoal, torcendo, né, para o debate entre a gente ser bom. Eu espero que vocês tenham gostado da exposição inicial. Quem quiser falar, não tem ninguém inscrito, né? Pode começar. Eu acho que o Washington, se ele levantou a mão para falar, só abrir o microfone quem quiser falar. Opa, não, desculpa, foi só a reação aqui mesmo da reunião, Entendi. mas agradecido aí pelo debate. Obrigado, Washington. Bom, pessoal, sei que às vezes é difícil quebrar o gelo, ser o primeiro a falar, mas essa parte aqui do nosso encontro, né, depende essencialmente, né, da participação, da contribuição de vocês. Né? Fique à vontade, lembrando que a gente ainda está gravando, mas a gravação vai ficar restrita aos membros do grupo de estudo, a nossa pasta lá no Google Drive. A Bianca Firmino falando aqui. Professor, poderia falar um pouco mais sobre a expropriação dos meios de produção? Espera aí, que sumiu aqui. Onde está o chat? Sobre a expropriação dos meios de produção e a submissão de todas as forças produtivas ao imperativo de sobrevivermos ao colapso ambiental? Tá, posso falar sim. Olha só, Bianca. Eu, inclusive, coloquei, né, que eu considero esse ponto uma condição, né, para a realização do programa, dos demais pontos que o Luiz Marques apresenta. E por que isso? Por que eu entendo dessa maneira? Porque é nesse aspecto que está a essência do problema, vamos chamar assim. O capital na mão, né, da burguesia, o capital, né, como capacidade, né, de decisão, né, sobre o que vai se produzir, como vai se produzir, onde vai se produzir, quanto vai se produzir. Dentro da lógica do sistema capitalista, ele só faz sentido, né, quando ele faz o capital crescer. A razão de ser do investimento do capital na produção é a busca pelo crescimento do capital, também conhecido como lucro. Né? O capital, e vejam bem, a economia capitalista, apesar, inclusive, de todos os esforços dos Estados nacionais, das corporações, né, ele historicamente reproduz crises, inclusive. Crises que costumam ser solucionadas pelo capital através da destruição de capital excedente, de capitais específicos. Né? Então, por exemplo, a crise de 1929 ela só é solucionada, né, pela extraordinária destruição produzida pela Segunda Guerra Mundial. E, aliás, após a Segunda Guerra Mundial, a gente vive a chamada Era de Ouro do Capitalismo, né, porque os capitais puderam, né, voltar a crescer vigorosamente a partir
do final da guerra, na reconstrução. E esse ciclo se esgota nos anos 70, a partir da crise do petróleo. E de lá para cá, né, essas crises vêm se repetindo e o capital vem tendo inúmeras dificuldades, né, de manter a sua taxa de lucro. Inclusive, no momento que nós vivemos agora, né, essas ameaças, né, as guerras concretas acontecendo, a ameaça de escala das guerras, né, uma das razões de ser das guerras e dessas ameaças é a incapacidade do capital de fechar a crise iniciada em 2008. Então, o capital, né, ele vive essa crise, apesar de todos os esforços, inclusive, no aumento da exploração da força de trabalho, o aumento brutal da exploração da força de trabalho, especialmente a partir da queda, né, do socialismo no leste europeu, né, do processo de contra-revolução que tomou conta do planeta, né, e que impôs à classe trabalhadora inúmeras derrotas, né, até o nível da uberização das relações de trabalho, né, que a gente observa em todo o mundo. A crise do capital não se resolve, né, nem mesmo com toda a destruição do meio ambiente, né, sendo intensificada nesse século XXI. Apesar de todo falatório, né, uma das constatações mais terríveis, né, da gente ler Capitalismo e Colapso Ambiental é perceber, né, que em todas as frentes, né, das crises ambientais, né, a destruição ampliou, aumentou no século XXI. O capitalismo não consegue resolver, né, a sua crise, né, de queda da taxa de lucro, né, nem com toda a obsolescência programada, né, nem com 200 milhões de celulares sendo jogados no lixo por ano, né, com a média de 1 ano e meio de uso, como aconteceu nos últimos anos. O capitalismo conseguiu resolver a questão, né, da sua crise. Né? Conseguiu resolver a sua crise. Então, essa natureza do capitalismo, de toda a dinâmica da produção ser voltada para o lucro, né, e deles precisarem, né, buscar incessantemente, né, superar as suas crises estruturais, né, fazem com que a única maneira, né, da gente colocar, né, as forças produtivas, né, submetidas às necessidades, né, da sobrevivência, ainda mais, né, da sobrevivência do máximo de pessoas com o máximo de dignidade, passa, né, por transferir da esfera privada dos capitalistas, né, para a esfera pública, a partir, né, dos instrumentos de radicalização da democracia, em todas as esferas da sociedade, as decisões, né, sobre a alocação das forças produtivas. A gente precisa, Luiz Marx, né, naqueles pontos ali, elenca vários exemplos, né? Como a gente, por exemplo, vai desglobalizar a economia, né? E a desglobalização da economia é absolutamente fundamental, né, para a gente poder reduzir, né, as emissões e reduzir, né, hoje significa a gente não precisa só, para a gente voltar à faixa de segurança, a faixa azul daquele gráfico, a gente não precisa só zerar as emissões de carbono, a gente precisa reduzir, né, os gases de efeito estufa aí, né, na atmosfera de 420 partículas por milhão, né, que é o cenário atual, para cerca de 350 partículas por milhão. Então, como é que a gente realiza, né, um projeto como esse, que demanda a desglobalização da economia, a desglobalização do mercado de alimentos, né,
que demanda o decrescimento da economia de uma maneira geral, né? Como é que a gente realiza esse projeto de uma maneira a reduzir as desigualdades, a fazer isso, né? Considerando que os setores mais ricos, e aí, infelizmente, nesses setores mais ricos, a gente precisa incluir a classe média, né, do planeta, precisam reduzir as suas emissões. E aí, em termos populacionais, né, não é toda a população, né, dos países ricos que precisa reduzir as suas emissões, né? Há populações nos países ricos que também precisam, né, ampliar a sua pegada ambiental para poder viver com o mínimo de dignidade, né? Da mesma maneira, nos países pobres não existem só aqueles que precisam, que podem aumentar as suas emissões para viverem com dignidade. Existem também os mais ricos que precisam reduzir, a classe média que precisa reduzir a sua pegada ambiental também nos países pobres. Então, esses projetos ambiciosos de transformação, né, da vida social, de transformação da pegada ambiental, vamos dizer assim, né, do capitalismo, aliás, da humanidade, né, passa pela necessidade de superação do capitalismo. E o capitalismo, ele tem na sua essência, né, o controle das forças produtivas pelos capitalistas, né, pela burguesia. Acontece que o capitalismo lucra quando polui e vai lucrar quando a crise vem. Olha, até um certo limite, né? Na verdade, eu acho que o que aquelas figuras ali demonstram para a gente, né, especialmente a figura 2, é que o capitalismo ele está condenado. O que está em disputa é se o capitalismo vai nos condenar junto com ele ou não, né? E a saída, né, da crise ambiental, a disputa pela saída, né, e aí a importância da perspectiva de classes, ela é absolutamente diferente se o seu objetivo, né, é construir uma sociedade pós-capitalista que mantém privilégios de classe, né, que mantém as desigualdades, ou se a gente quer construir uma sociedade pós-capitalista, né, que, depois de resolvido o colapso ambiental, possa representar, né, aqueles sonhos que nós tínhamos no passado, né, de emancipação da humanidade, né? A gente eu acho que pode imaginar, né, que a economia de mercado, né, o modo de produção capitalista, eles em algum momento entram em colapso, e aí alguma forma de planejamento da economia vai ter que se estabelecer, né, para fazer com que as forças produtivas trabalhem na direção da superação da crise, né? E aí me parece que a disputa que se estabelece, né, entre as classes dominantes, né, e a grande maioria da população do planeta não é se vai continuar a ter neoliberalismo, economia de mercado, não é essa a questão. Acho que a questão fundamental será qual será a forma e quais serão os objetivos do planejamento, né? O planejamento ele vai ser democrático, radicalmente democrático, ou vai ser autoritário? O planejamento terá como objetivo, né, a sobrevivência do máximo de pessoas e o máximo de dignidade para a humanidade, né, e a sobrevivência também do máximo de outras espécies, né? Ou o objetivo, né, será a reprodução de novas formas de desigualdade? É uma... Há aí, né, nessas opções, um grande espaço para incertezas sobre o futuro. Mas eu acho que a gente pode considerar
né, que algumas certezas, né, nós temos, né? E uma das mais fundamentais, né, é a certeza de que, mantida as tendências atuais, né, é como se a gente tivesse hoje no automóvel a 150 quilômetros por hora, a poucos metros de um muro, né, e a gente tivesse na esperança de que a gente pode acelerar em direção ao muro, que o muro magicamente vai desaparecer, né, e o impacto não vai ocorrer.